Sim, estamos ao vivo, 16 de dezembro de 2021, às 8 horas em ponto, para falar sobre como investir, pensando em 2022, pensando no ano que vem, pensando em tudo o que vai acontecer aqui no Brasil e no mundo, pensando em projeções, em informações econômicas, em cenários econômicos, em cenários financeiros também. Essa live é para te ajudar a pensar nos teus investimentos de uma forma um pouco mais estratégica, organizada e planejada para o ano que vem. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem é a live de hoje, pessoas que estejam com dinheiro guardado e pensando em como investir em 2022 ou pessoas que devem juntar dinheiro, que vão conseguir juntar dinheiro durante 2022 também. Qual que é o meu objetivo principal com a live de hoje? Que vocês saiam daqui sabendo como investir melhor em 2022, focando nos teus objetivos. Quais os tópicos que eu vou abordar na live de hoje? Quais são teus objetivos para 2022? Como estão os principais indicadores da economia hoje? O que teremos no ano que vem que pode mexer fortemente com as tuas finanças? Quais são os investimentos mais adequados para prazos diferentes também? E se você está começando, foque nisso que eu vou falar no quinto tópico, no quinto item da live de hoje. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live de hoje, como investir pensando em 2022. Bora começar o conteúdo com tudo. Seguinte, para a gente pensar sobre como investir melhor em 2022, eu tenho que começar, para mim faz sentido, no meu método 100K12, faz sentido começar olhando para os teus objetivos. Tá? Se a gente quer investir melhor no ano que vem, e não só no ano que vem, mas pensar em investir melhor no médio e longo prazo, tá? Mas principalmente no longo prazo, é importante você saber onde você quer chegar. Tá? Amanhã, literalmente dia 17 de dezembro, eu vou fazer uma live sobre metas de 2022. Tá? Eu já defini as minhas metas, eu já tracei o caminho que eu quero percorrer para atingir essas metas, o que eu preciso fazer, quais são as minhas metas para atingir as minhas metas, metas de faturamento, metas de empresa, metas de, enfim, do que for, de clientes novos e tal, cursos vendidos, enfim, montei minha meta, montei as minhas metas. Tá? Amanhã eu vou falar sobre isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz alguma coisa no susto, tipo, vou comprar uma coisa de um valor meio grande assim no susto, com um mínimo de planejamento financeiro ou zero planejamento, você corre um risco principal. Você corre alguns, mas um principal, de pagar um preço maior. Quando você resolve comprar algo assim no susto, no impulso, sem planejamento, você tem uma chance muito grande, muito forte de pagar um preço grande, pagar um preço maior por aquilo que você vai comprar, porque você poderia ter se planejado antes, você poderia ter pensado antes, poderia ter guardado dinheiro antes também. Quando você se planeja e, por exemplo, guarda dinheiro para comprar algo, você faz uma pesquisa mínima de preços e tal, né, das opções que você tem, e negocia preço quando você for comprar, principalmente algo de um valor um pouco maior, você ganha 3 vezes. Você ganha os juros sobre o dinheiro que você guardou, você ganha na pesquisa que você fez por comprar algo realmente que vai te atender, e você ganha no desconto que você buscou. Tá? E como é que você transforma um sonho num objetivo pensando nos teus investimentos para o ano que vem? Você tem que colocar mais elementos nele, tá? Valor, preço, deixando o teu sonho mais específico. Então assim, quando você for pensar em algo que você quer ter, ser ou fazer, pense o seguinte: no quanto esse objetivo custa, quando você gostaria de chegar nele, por que é realmente importante você conquistar esse objetivo? Ele realmente é possível ou está tão distante que nem dá para começar a buscar? E como deixar o seu objetivo o mais preciso possível, o mais detalhado possível? Como eu te disse agora há pouco, amanhã eu vou fazer uma live sobre as minhas metas de 2022, o que eu já estabeleci, o que eu já defini e como eu fiz para organizar, tá, os recursos, as minhas metas financeiras também, assim, encaixar os dois, objetivos, metas do ano que vem, mais essa parte financeira também,
tá? Sem essas características que eu acabei de falar, então, quanto esse objetivo custa, quando você gostaria de atingir, de chegar nesse objetivo, por que é realmente importante conquistar esse objetivo, ele realmente é possível você conquistar ou está muito distante e como deixar o seu objetivo mais preciso, o mais específico possível. Sem essas características, um sonho vai ser sempre um sonho e você pode até conseguir atingi-lo, como eu falei agora há pouco, sem planejamento, meio que no susto e tal. Só que o preço pago, ele tende a ser bem maior do que se você planejasse essa conquista, tá? De novo, amanhã eu vou falar sobre metas, sobre objetivos, mas você já consegue pensar, desde agora, quais são teus objetivos para o ano que vem? A gente está no dia 16 de dezembro. Faltam 15 dias para o ano acabar. Não é tanto tempo assim. E diferente do que as pessoas fazem, no ano que fazem uma resolução, no ano que vem eu vou fazer tal coisa, faz isso no dia 31, faz isso no dia 1, faz um pouco antes. Eu montei as minhas no comecinho de dezembro, um mês antes. Para quê? Para ter mais tempo de correr atrás delas também. Para ter mais tempo de buscar essas metas e, lógico, terminar o ano bem, terminar o ano indo nessa direção já do meu ano que vem. Então começa a pensar quais são os teus objetivos para 2022. Agora, seguinte, falando diretamente de investimentos, eu preciso te passar hoje, tá? Como é que estão os principais indicadores de economia, da economia. Por quê? Boa parte da sua decisão vai passar por saber como é que estão essas informações, como é que estão esses indicadores, como é que estão esses índices, como é que estão essas taxas, as principais taxas do nosso Brasil, da nossa economia brasileira, das nossas finanças brasileiras. Primeira informação que é importante você saber. Hoje, dia 16 de dezembro, na hora que eu fiz essa pesquisa, o dólar turismo, que é o dólar que a gente usa para comprar itens de fora, para viajar também, o dólar turismo ele está em R$ 5,83. Então saiba que se você tem algum gasto que tende a ser em dólar, esse é o valor do dólar de hoje. E o dólar no ano passado, para esse, ele ficou mais ou menos nessa faixa. Ele não evoluiu nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Ele virou o ano meio que já com esse valor. Tá? Eu não peguei a informação de quanto estava o dólar em janeiro desse ano. Só que saiba que ele manteve mais ou menos essa faixa entre 5,50 e 5,80. Tá? Essa é uma informação que, se você depende de algo tanto para compra como para venda em dólar, essa informação é importante para você. O IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Governo. Então, o governo usa o IPCA para medir a inflação. Quando o governo fala nossa meta de inflação é ficar com uma faixa entre 2,5% e 6,5%, é o IPCA que ele está falando. Hoje, o IPCA, a inflação, está em 10,67% nos últimos 12 meses. Ou seja, nos últimos 12 meses, os preços de produtos e serviços, na média, aumentaram 10,67%. Tá? Então, se algo custava 100, hoje custa 110,67. Beleza? Então, a inflação dos últimos 12 meses medida pelo governo foi de 10,67. A inflação medida pela FGV através do IGPM foi de 17,89. O IGPM serve para atualizar aluguéis e contas de luz, basicamente, entre outros tipos também de atualizações e tal. Alguns contratos funcionam pelo IGPM também. Então, o IGPM, a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, foi de 17,89% nos últimos 12 meses também. Então, algo que custava R$ 100 em janeiro, tá? Ou 12 meses para trás, hoje custa R$ 117,89, beleza? Então, 17,89 foi o indicador, né? É o indicador dos últimos 12 meses do IGPM. A Selic, tá? A taxa Selic, a taxa básica da economia, a taxa que ajuda que os investidores tenham mais rentabilidade na renda fixa, ela está em 9,25% ao ano, só que ela começou o ano com menos de 2,5%. Foi a taxa que mais subiu, é exagero, mas assim, em termos percentuais, foi a que mais teve uma alta realmente. Então a Selic foi uma taxa que durante esse ano praticamente quadruplicou o valor, ou mais do que quadruplicou. Começou em 2,5%, 2,25% e está terminando o ano com 9,25%. Ou seja, investimentos em renda fixa atrelados à Selic têm tido uma rentabilidade melhor nos últimos dias, tá? Porque essa alta ela é recente. E o último indicador importante é você saber
sobre o Ibovespa, o índice que mede quais foram as ações mais negociadas na bolsa nos últimos dias também, tá? O Ibovespa está fechando o ano com 108.110 pontos, abaixo, mas perto do que ela abriu o ano também, ou seja, não teve uma evolução muito grande. Mas Lucas, por que você está me falando desses indicadores, explicando? Isso é uma informação que a gente encontra em qualquer jornal. Sim, essa é uma informação base. Para quê? Eu falei para você agora há pouco quais são teus objetivos. Depois, esses indicadores para te falar o seguinte. Agora nós vamos entrar nos eventos do ano que vem, tá? Que vão acontecer no ano que vem e que podem mexer com esses indicadores que eu acabei de falar, que podem mexer fortemente com todos eles, tá? Com o dólar, com o IPCA, com o IGPM, com a Selic e com o próprio Ibovespa, para que você saiba o que cada evento do ano que vem pode fazer, como que pode movimentar esses indicadores aqui e para você se proteger, para você já olhar para frente e saber assim, bom, vai ter isso que vai acontecer, eu posso me proteger assim, posso me proteger assado. Essa live é para isso, tá? É para você olhar para o que vai acontecer no ano que vem e já conseguir ter uma certa proteção, uma certa visão. Primeiro evento. Primeira coisa que vai acontecer no ano que vem, por conta da gente estar muito no final do ano e não teve uma resolução, é o próprio Covid e as suas variantes, novas e antigas, enfim, o que pode eventualmente surgir mesmo com vacinas. Então, assim, Covid. Faz aí 1 ano e 9 meses mais ou menos que a gente tem aqui, né? Chegou a primeira pessoa com caso aqui no Brasil. É mais ou menos 1 ano e 9 meses do primeiro lockdown que a gente teve aqui no Brasil. E desde então, a economia, por mais que tenha se recuperado em alguns setores de algumas formas, ainda não é a mesma coisa que estava no passado. Então, assim, novas variantes podem de certa forma, prejudicar finanças, investimentos, podem e devem, tá? Como é que a gente se protege da Covid, das variantes que podem vir, enfim, do que pode acontecer, como é que a gente se protege do impacto que o Covid e novas variantes podem ter no teu bolso? Como é que você se protege? Primeira coisa e principal, tendo uma reserva de emergência. Por quê? Lucas, todo mundo fala de reserva de emergência, eu sei. Só que o Covid em si, ele pode sim mexer com fontes de renda, como já mexeu no passado. Eu converso muito com Ubers, com comerciantes, com pessoas que têm um negócio físico, tá? E que sofreram muito durante a pandemia porque não tinha público presencial para ir lá. Público presencial para pegar um carro e fazer uma corrida. Então, como não tinha pessoas circulando, pessoas em volume circulando como tinha antes, o Covid, por mais que pode ser que a gente tenha ou não um novo lockdown esse ano que vem, não sabemos, mas ele pode afetar fontes de renda, ele pode afetar preços, porque imagina se não tem tantas pessoas assim saindo para produzir A, B ou C, o preço das coisas pode aumentar. Então, para você se proteger do Covid, reserva de emergência, tá? Aonde? Reserva de emergência, renda fixa, padrãozinha, bonitinha, atrelado à Selic, atrelado ao CDI, um CDB de banco que te paga 100% de CDI, até mesmo na poupança, dependendo do prazo que você estiver pensando em investir, fundos DI, Tesouro Selic, invista em lugares mais seguros e mais protegidos, que te deixe resguardado e resguardada para esse momento. Tá? Reserva de emergência, pensando na Covid, é a bola da vez. O segundo fato que pode acontecer no ano que vem são as possíveis retomadas de festas populares e toda a cadeia de produtos e serviços envolvidos. A gente não sabe ainda como é que vai ser carnaval, como é que vai ser uma possível festa passeata que costuma ter, uma possível festa, uma possível festivais aqui no Brasil ou no mundo. Mas se houver essas retomadas de festas mais populares, de shows, de eventos, de festivais, produtos e serviços, né, que costumam, vamos pensar assim, ser fornecedores, né, das pessoas que frequentam, tendem a ter um certo aumento de preço também. Então, assim, hotéis, bebidas, restaurantes,
bares, porque com muita gente vindo para festivais, festas populares e tal, tem mais gringo na rua, tem mais pessoas de fora na rua, então consequentemente para poder melhorar o faturamento, algumas coisas podem aumentar sim de preço, principalmente no primeiro semestre, tá? Então fique atento, fique atenta, se você tem algum gasto próximo a essas datas, desses itens específicos e tal, que podem aumentar de preço, está pensando em fazer, dá uma olhada, dá uma repensada, porque retomada de festas populares, de festivais, shows, etc., pode aumentar sim preços, como consequência a inflação também pode dar uma aumentadinha razoável, tá bom? Terceiro fato, vai acontecer ano que vem e vai afetar investimentos, eleições presidenciais. A nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela é muito influenciada e influenciável por fatores políticos, muito, muito, muito. Tá? Eu não lembro exatamente qual foi o político, tá? Mas na época em que aquele japonês da Federal estava indo entregar intimações, prender políticos e tal, ele foi entregar uma intimação para um político específico num dia, e aquele político específico, ele pro mercado financeiro, tá? Não é nem uma questão política ou não, pro mercado financeiro, aquele político não era bem visto. Então, quando esse japonês da Federal foi entregar essa intimação para esse cara depor, não era uma prisão, era só para ele depor. Quando ele foi entregar essa intimação, naquele dia, a Bolsa de Valores subiu entre 8% e 10% durante aquele dia. Subiu 10%. As empresas não melhoraram financeiramente, não teve nenhum fato econômico extraordinário. A única coisa que aconteceu de diferente naquele dia foi o japonês da Federal indo entregar uma intimação para um político que o mercado financeiro brasileiro não via com bons olhos. Ou seja, a nossa Bolsa de Valores ela é altamente influenciável por questões políticas. Então, as eleições do ano que vem, fique atento, fique atenta. Tá? O tempo inteiro em novas pesquisas eleitorais que forem divulgadas, novas informações, Datafolha, todos esses órgãos que fazem esse censo, essa estimativa. Quando for sair uma pesquisa, dá uma olhadinha na bolsa, porque vai ter momentos muito interessantes de entrada e de saída durante o ano que vem. Um político que estiver na frente ou subiu alguns percentuais, está chegando de repente está no terceiro, quarto, está chegando na segunda posição, está chegando na primeira, e é um político que não é bem visto pelo mercado financeiro, a bolsa tende a cair. O risco Brasil tende a dar uma aumentada. Agora, se for um político que é bem visto pelo mercado financeiro, não estou nem falando por questões políticas de infraestrutura, se o cara tem um bom plano de governo ou não, não é isso. Mas um político que é bem visto pelo mercado financeiro, se ele estiver subindo na pesquisa, estiver em primeiro e tal, tiver com uma certa vantagem num possível segundo turno com outros candidatos, a bolsa tende a subir. Então você tem ano que vem momentos bem interessantes de entrada e de saída. E se você quer investir no longo prazo, esses momentos de entrada são muito interessantes. Por quê? Pense o seguinte, quando a bolsa, vamos supor que um político que está na frente lá da pesquisa não é um político bem visto pelo mercado financeiro e a bolsa cai. Tá? Empresas que estão sólidas, que têm ali uma boa gestão profissional, tem lucro recorrente, receita recorrente sempre crescendo e tal, essa empresa vai ficar mais barata, porque a bolsa vai cair. Então, se algo custava R$20 no dia anterior, pode passar a custar 19 no dia seguinte, 18 no dia seguinte. Então você teve ali uma queda de 10% sem motivo nenhum financeiramente daquela empresa, mas pelo fato da bolsa inteira estar indo para baixo, aquele preço daquela empresa vai também. Então você tem momento de comprar uma empresa mais barata. Você compra por menos do que você pagou antes. É um momento interessante? Sim. Dá uma olhadinha, ano que vem é um momento interessante. É um momento assim, se você nunca entrou na bolsa e você resolve investir nesse primeiro momento, nesse ano, você vai passar por altas e baixas com bastante frequência, tenha certeza disso. Tá? Tenha certeza disso. Só que é um momento interessante para você passar em um ano só por praticamente tudo que você poderia passar. Alta de valor alto, baixa de valor alto também. Né? Então você tende a passar por grandes mudanças, grandes variações e momentos bons para entrar e comprar mais ações também. Se você quiser vender, também devem aparecer essas oportunidades para você. E o quarto fator, o quarto evento mais importante do ano que vem, tá? É a Copa do Mundo. Só que diferente dos anos anteriores, como a Copa do Mundo vai ser num país de clima bem mais quente do que foi nos últimos anos, vai ser no Catar, a Copa do Mundo vai ser no final do ano.
Então, diferente do que foi nos últimos anos, assim, quando passar o Carnaval e a Copa, o Brasil começa a funcionar. O Carnaval, fevereiro, março, e a Copa do Mundo, dia 21 de novembro, até o dia 18 de dezembro, ou seja, muito próximo do final do ano, né? Muito próximo do Natal. Então, assim, o que eventualmente poderia o Brasil dar uma parada, dar uma estagnada, talvez aconteça no final do ano, numa época em que o Brasil já dá uma estagnada mesmo. Então, assim, não é algo para se preocupar tanto, né? A Copa do Mundo mais para o final do ano ajuda a nossa economia também, ajuda com que a gente mantenha um ano funcionando legal, rodando legal, e aí de repente no final do ano dá uma estabilizada para todo mundo, dá uma parada para todo mundo, junto com a Copa e junto com o final do ano também, beleza? Esses são os eventos principais do ano que vem e como que você se protege de cada um deles, como que você começa a olhar para cada um desses eventos com um olhar um pouco mais de observação, um pouco mais analítico, um pouco mais, pode acontecer uma nova variante da Covid, como é que eu me protejo? Pode ter uma retomada de festas populares, como é que eu me protejo? Eleições presidenciais, momento diferente de investimentos, Copa do Mundo, a mesma coisa, tá? Agora, sobre os investimentos mais adequados para os prazos do ano que vem, tá? Para o que você for pensar no ano que vem. Eu vou manter, tá, a minha recomendação de investimentos de acordo com prazos de resgate dos teus objetivos. O primeiro item dessa live que eu pedi para você pensar foi quais são os objetivos que você tem para o ano que vem. O que você quer atingir? Tá? Então vamos pensar primeiro nesse ponto. Depois, se você tem um objetivo para acontecer no ano que vem, dificilmente você vai investir no ano que vem, tá? Para você investir e resgatar no ano que vem, dificilmente você vai investir em algo muito arrojado, em algo muito arriscado, em bolsa para isso. Não é esse o caminho, tá? É buscar investimentos mais seguros, mais estáveis, com menos oscilações, com mais segurança. Então, pensando no ano que vem, como um todo, o seu objetivo começa e termina no ano que vem para você juntar dinheiro, curtíssimo prazo, foca liquidez, segurança e estabilidade. Quais são os investimentos que têm mais a ver com esse perfil? Tesouro Selic, CDBs de bancos grandes, que rendam perto de 100% do CDI, fundos DI e até mesmo a poupança para algo assim muito, muito curtinho prazo, tá bom? Então, esses 4 tipos de investimento para esse prazo de resgate do começo ao fim do ano que vem, liquidez, segurança e estabilidade, beleza? Se você vai começar a guardar dinheiro, não só para o ano que vem, mas para um prazo um pouquinho maior, de 1 a 2 anos para frente, começa a olhar para outros, um pouquinho mais para o lado. A liquidez, que é a capacidade de você transformar o teu investimento em dinheiro, pode ficar um pouquinho de lado nesse momento e você pode investir, você deve investir. CDBs, também de novo, de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI, Tesouro Selic, aí você abre, tá, a possibilidade de investir em LCIs e LCAs que rendam perto de 95% do CDI. O que são LCIs e LCAs? São empréstimos que você faz para um banco. Empréstimos que você faz para um banco e esse banco vai te retornar essa grana depois de um tempo com determinados juros. Por que a LCI e a LCA estão aqui e não naquele primeiro item que eu falei que o prazo é mais curtinho? Porque as LCIs e LCAs têm prazo mínimo de resgate. Algumas são 3 meses, são 3 meses, algumas são 6, algumas são 9, algumas são 12 ou mais de 12 meses. Então, para você não correr o risco de investir em algo e quando você precisar não ter como resgatar, eu recomendo que se você for investir numa LCI e numa LCA, que esse objetivo ele tenha pelo menos entre 1 e 2 anos para você resgatar. Então, acima de 1 até 2 anos. Show? Depois, médio prazo, que para mim, tá, fica entre 2 e 5 anos. Com esse prazo, você consegue abrir muito mais as possibilidades dos seus investimentos e começa a olhar um pouquinho mais para a inflação também. Tá? Eu falei para você agora no comecinho da live quais são os principais indicadores de inflação e como é que eles estão. Eles estão nos últimos 12 meses acima de 10%. Ou seja, a inflação é sim uma realidade para a gente se preocupar, principalmente para conquistar mais objetivos e com um pouco mais de certeza também. Tá? A segurança e a estabilidade podem ficar num segundo plano, a liquidez, né? essa velocidade de transformar o teu investimento em dinheiro pode ficar também, você pode abrir mão por um tempo, você pode abrir mão da liquidez por um tempo.
Show? Investimentos mais adequados para esse prazo, entre 2 e 5 anos. Tesouro pré-fixado, muda um pouquinho, não é mais Tesouro Selic, é Tesouro pré-fixado. CDBs de bancos de médio porte que rendam mais de 100% do CDI. Então não são mais bancos que rendam 100%, mais de 100% do CDI. LCIs e LCAs que rendam mais de 95% também. Debêntures e fundos multimercado, tá? Você começa a ir para esse outro universo, começa a ficar um pouco mais aprofundado nos investimentos de renda fixa. Então você está olhando também para debêntures, fundos multimercado que não tem a ver com renda fixa, mas fundos que você investe em lugares diferentes. Então médio prazo te ajuda também a você poder diversificar mais os seus investimentos. Pô, quero pensar, mas Lucas, você está falando do ano que vem ou dos próximos anos do ano que vem para você começar a investir, para você começar a olhar, para você começar a estudar, se habituar com esses nomes, se habituar com essas nomenclaturas, se habituar com essa dinâmica de investir, pegar gosto por investimentos, para que nos próximos anos você consiga continuar guardando dinheiro e investindo também, beleza? E no longo prazo, acima de 5 anos, para esse prazo assim, sua maior preocupação deve ser com a inflação. Tá? Manter poder de compra e tal, segurança, estabilidade, liquidez, você pode deixar no segundo plano por enquanto, porque a preocupação é manter o poder de compra, é se proteger da inflação. Como é que você faz isso? Tesouro IPCA também, debêntures que paguem inflação mais um percentual, ações e fundos imobiliários. Por que ações e fundos imobiliários? Historicamente falando, tá? Não é uma regra, mas historicamente falando, quando você investe em ações e fundos imobiliários por um certo tempo, tá? Por mais do que 5 anos na média, a gente teve esses retornos passados maiores do que na renda fixa e maiores do que a inflação também. Significa que nos próximos 5 anos isso vai ser verdade? Não. Tá? Mas tem uma chance disso acontecer. Primeiro ponto, de proteção à inflação. Segundo ponto, ações, tá? Quando você compra uma ação, você se torna sócio e sócia de uma empresa. Quando você se torna sócio e sócia de uma empresa, você passa a ter direito também à distribuição de lucro dessa empresa. Tá? Juros, né? Distribuição de renda, distribuição de lucro dessa empresa. Se essa empresa tem ali a política de atualizar seus produtos e serviços pela inflação, ela né, atualiza a receita dela, atualiza a renda dela. Se ela atualiza a renda dela pela inflação, ela tem uma chance de atualizar também o lucro que ela distribui. Ou seja, esse lucro que você recebe tende a ter uma certa correção da inflação também, mesmo que seja indiretamente. E sobre os fundos imobiliários, a mesma coisa. Fundo imobiliário, você se torna dono ou dona de parte de um imóvel. Tá? Quando você se torna dono de parte de um imóvel, você tem direito a receber os aluguéis desse imóvel. E os aluguéis são corrigidos, como eu falei agora no comecinho da live, pelo IGPM. O IGPM, então, vai ter ali a correção anual dos aluguéis. Logo, o que você recebe de aluguel também está sendo corrigido pelo IGPM. Ou seja, você tem ali uma chance também de se proteger de forma indireta da inflação, tendo ações, fundos imobiliários pelos aluguéis que você recebe pelo potencial também de valorização dessas ações, dessas cotas. É certeza? Não, não é certeza, mas a chance aumenta bem. A popularização das ações e fundos imobiliários nos últimos anos tem trazido essa possibilidade de aumentos de valores de cota também. Não é regra, não é todo fundo imobiliário que acontece isso. Tem alguns fundos imobiliários ruins, tem, assim como tem empresas ruins, tem. Por isso que a minha recomendação não é invista, mas é estude esses investimentos. Esses são os investimentos que têm uma característica boa para o longo prazo. Características que encaixam com o que você precisa para o longo prazo. Não é certeza que você vai ter um retorno, não é garantido, não é certeza que isso vai acontecer nem para cima nem para baixo, mas você começa a diversificar os seus investimentos, começa a olhar para lugares diferentes que hoje você não está olhando e que você pode estar perdendo também oportunidades. Quando você só foca em um tipo de investimento, foca num tipo de olhar, foca num tipo de análise, você pode sim estar perdendo oportunidades de ganhos, oportunidades de rentabilidade, oportunidades de se proteger da inflação também, beleza? Então comece a olhar para esses lugares com um olhar um pouco mais criterioso, um pouco mais analítico. Não é para acreditar em tudo que te falam, mas é para você, com isso que eu estou te trazendo, começar a buscar mais informações também. E por último, para encerrar essa live,
Se hoje você está começando, tá? Começando na carreira, começando a investir, começando a guardar dinheiro, foca nisso que eu vou te falar. Na sua educação e no seu próprio desenvolvimento. Como assim? Vamos pensar o seguinte, tá? Não sei qual que é a tua idade, mas vamos supor assim, eu vou dar um exemplo primeiro para quem tem entre 20 e 25 anos, 30 no máximo, tá? Talvez a tua renda hoje não seja a melhor renda que você vai ter durante a sua vida, tá? Muito provavelmente não é a tua renda ideal ainda. Então foca no teu desenvolvimento, foca em aumentar essa renda, foca em ter formações que te permitam ter esse ganho maior, foque em empreender, em ter algo seu que hoje você tenha pouco risco, pouco custo e que tenha uma possibilidade interessante de renda. Foca em certificações que te tragam esse aumento de renda também potencial. Foca no teu desenvolvimento. Tá? Tô começando agora, foca em se desenvolver. Não foca, nossa, eu preciso guardar tanto, porque eu preciso investir, preciso de um retorno tanto. Calma. Tá no comecinho, começa a se desenvolver, começa a aumentar a tua renda. Depois você vai olhar com mais força para essa parte de investimentos, retorno, sobre investimento e tal. Tem um pouco mais de idade, que eu digo pode ser assim 40, 45, 50, 55, mais de 60. Foca também em educação e desenvolvimento, mas em outro sentido. Poxa, eu já estou começando a olhar para minha aposentadoria, estou começando a olhar para o momento em que eu vou parar de trabalhar, ou já parei de trabalhar. Então assim, aí nesse momento aí sim, foca nesse retorno de investimento, foca nessa diversificação, foca em olhar para outras coisas que hoje você não está olhando. Como é que está o teu tempo hoje? Tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo? Você consegue parar e estudar um pouco mais sobre investimentos? Consegue assistir um curso, comprar um curso, contratar um profissional para te ajudar a se desenvolver melhor, a você ter mais conhecimento sobre investimentos? Pô, Lucas, eu tô com dívida ainda, então assim, foca em pagar essa dívida, foca em sair dela primeiro. Você deve guardar dinheiro também tendo dívidas, só que começa focando em pagar essa ou essas dívidas depois e guarda um pouquinho. Tá? O ideal seria guardar 10, 15, 20%, 30% do que você ganha. Não dá para guardar tudo isso porque hoje você tem dívida. Guarda 5%, guarda R$50, guarda R$100. Mas não deixe de guardar dinheiro enquanto você foca a tua energia para sair das dívidas. Ontem, dia 15 de dezembro, eu fiz uma live sobre como é que você faz em 4 semanas para quitar uma dívida. Para pagar uma dívida em 4 semanas. Dá para você quitar várias dívidas usando essa estratégia? Dá. Onde é que está essa live? Aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Tá? Dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, você vai ver esse vídeo. É o vídeo logo anterior a esse. Tá? É a postagem logo anterior a essa. Como que você faz para sair de uma dívida usando uma estratégia com 4 semaninhas você sai de uma dívida. Lucas, não tenho dívida, então foca em investir. Reassiste essa live, passo a passo. Tá? Método 100K12 é isso. Método 100K12 que eu uso na consultoria e que eu uso nos meus cursos é isso. É te ajudar a sair de dívidas, sim, de até R$100 mil em até 12 meses consecutivos, sim. É te ajudar a investir melhor também, te ajudar a ganhar mais dinheiro, te ajudar a gastar menos dinheiro, tá? Te ajudar a ter qualidade de vida. É você gastar com aquilo que é importante para você, guardar para aquilo que é importante para você, para que não falte hoje nem no futuro. Esse é o conceito do método 100K12. É para sair de dívidas? Claro que é, só que ele é muito mais completo que isso. E a live de hoje sobre investimentos para o ano que vem é o exemplo ideal que eu tinha para te passar hoje. Não é só sobre sair de dívidas, mas é também sobre você guardar melhor o seu dinheiro, investir melhor o seu dinheiro, que você sabe o quanto é suado para ganhar e para guardar. Beleza? Pessoal, esses eram os temas da live de hoje. Esse era o tema da live de hoje. Era isso que eu queria trazer para vocês. Como investir pensando em 2022, usando o método 100K12, mas não só investimento, não só olhando para o ano que vem, mas olhando para os próximos anos também, como é que você se planeja melhor. Beleza? Valeu, galera. Obrigado por quem entrou do começo ao fim, do meio para o fim, agora no final. Zero problemas, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Já vou subir nesses 2 canais agora, 8 da noite, 8 e meia da noite. Já vou subir essa live, vou salvar e vou subir nesses 2 canais agora para você poder assistir em outros lugares também. Valeu, galera, muito obrigado, boa noite e fui!